Arqueólogos em Israel descobriram algo absolutamente deslumbrante. Uma estrutura construída com paredes concêntricas que agora desperta particular interesse. Arqueólogos em Jerusalém mal conseguiam conter a emoção após descobrirem uma raríssima peça enterrada sob camadas de cinzas negras perto do Muro das Lamentações. Escondida sob pedras desmoronadas e ruínas queimadas, encontraram uma piscina ritual de imersão de 2000 anos congelada no exato momento da queda de Jerusalém. Mas por que tantas pessoas dizem que essa descoberta parece diferente agora? Porque exatamente ao mesmo tempo, sinais estranhos estão se revelando por toda a Cidade Santa. Enormes corvos circulam sobre o Monte Sião. Céus vermelho-sangue aparecem sobre Jerusalém. E profundas rachaduras se espalham perto do antigo portão oriental. A própria profecia sobre esse portão diz que o Messias um dia entrará. Jesus advertiu que haveria sinais nos céus e tremores na terra antes do fim. Então, o que exatamente estamos testemunhando? A Cidade Santa está caminhando para um momento profético. O mundo não pode mais ignorar. Se você ainda acredita nas promessas de Deus, deixe um comentário com uma oração a Jesus abaixo e demonstre sua fé neste momento. Arqueólogos em Jerusalém fizeram uma descoberta impressionante sob a Praça do Muro das Lamentações, um mikveh, ou piscina ritual judaica, de imersão com 2000 anos de idade, que data do período do Segundo Templo antes da destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. A escavação que levou a camadas de pedras desmoronadas e espessas cinzas negras revelou o mikveh esculpido diretamente na rocha, a uma curta distância do Monte do Templo, o local sagrado ampliado pelo rei Herodes. Na Jerusalém antiga, os fiéis judeus utilizavam banhos rituais como este para se purificarem antes de entrarem no templo para orar e adorar a Deus. O que torna esta descoberta particularmente emocionante é o que foi encontrado dentro do próprio mikveh. Arqueólogos descobriram lamparinas de óleo queimadas, jarros quebrados, fragmentos de cerâmica e antigos degraus de pedra preservados sob a camada de destruição, como se o exato momento da queda de Jerusalém tivesse sido congelado no tempo. Um trabalhador relatou ter tocado a parede coberta de cinzas e sentido um tremor inexplicável nas mãos, descrevendo-o como se a destruição da cidade ainda ecoasse sob as pedras após 2000 anos. Os pesquisadores explicaram que este mikveh ainda estaria ativo durante a vida de Jesus, o que significa que os fiéis de sua época provavelmente caminhavam por esses mesmos degraus antes de entrar nos pátios do templo. De repente, a história bíblica não parece mais distante ou simbólica. As cinzas ainda estão lá. A destruição ainda está lá. As evidências da queda de Jerusalém permanecem fisicamente preservadas sob a própria cidade sagrada. Lamentações 2:9 diz: seus portões afundaram na terra. Estando em meio a essas ruínas, essas palavras parecem dolorosamente literais. Jerusalém realmente ardeu. Seus lugares sagrados realmente desapareceram sob cinzas e pedras. Este mikveh queimado é tanto um memorial de julgamento quanto uma lembrança silenciosa da fidelidade de Deus. Mesmo nas cinzas, suas promessas permanecem. E enquanto essa antiga ferida era delicadamente descoberta sob a terra, os céus sobre Jerusalém começaram a se agitar com seus próprios sinais misteriosos. O que aconteceu a seguir não ocorreu debaixo da terra, mas sim no alto dos céus, acima do solo mais sagrado da terra. Ao final de uma tarde sobre o Monte do Templo e o Monte Maria, uma extraordinária luz azul prateada surgiu. Não era o brilho comum da cidade, nem luzes de aviões, nem qualquer reflexo conhecido. Essa luz suave, porém poderosa, espalhou-se lentamente por toda a área, pairando silenciosamente por várias horas. Iluminou delicadamente a cúpula da rocha, o muro ocidental e as antigas pedras sagradas com uma beleza etérea, antes de desaparecer lentamente com a aproximação do amanhecer em Jerusalém.
Milhares de testemunhas se reuniram maravilhadas. Vídeos se espalharam rapidamente pelo mundo. Muitos caíram de joelhos onde estavam com lágrimas escorrendo livremente, sentindo que estavam testemunhando algo muito além da explicação natural. A luz permaneceu perfeitamente imóvel e silenciosa, diferente de tudo que já haviam visto. Os cientistas registraram o fenômeno e sugeriram que poderia ser um evento atmosférico raro, envolvendo partículas carregadas ou formações de nuvens incomuns. Contudo, mesmo com seus instrumentos, não conseguiram determinar sua origem precisa, nem explicar por que permaneceu imóvel por tanto tempo diretamente sobre este lugar sagrado. Aqueles familiarizados com as Escrituras, porém, sentiram seus corações tocados de uma maneira mais profunda. O profeta Ezequiel descreveu certa vez uma visão semelhante da presença divina. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta que dá para o Oriente. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Essa luz prateada azulada surgindo sem aviso sobre a mesma montanha, onde Abraão ofereceu Isaque e onde outrora se erguia o templo de Salomão, soou como um lembrete silencioso. O Deus que um dia encheu o tabernáculo e o antigo templo com a sua glória não se esqueceu de Sião. Será que ele está atraindo os olhares do mundo mais uma vez para este lugar? E então a atmosfera sobre Jerusalém tornou-se profundamente perturbadora. O ar ficou pesado, denso, quase impossível de respirar, como se a própria cidade santa estivesse sendo comprimida por algo invisível. Durante dias, o crescente temor da guerra, da instabilidade e das advertências de Jesus sobre os últimos dias já se espalhava pela região. Muitas pessoas em silêncio faziam a mesma pergunta. Estaríamos nos aproximando do caos que as Escrituras previram que ocorreria antes da volta de Cristo. Então, a tempestade chegou. Sem aviso prévio, violentas pedras de granizo começaram a cair sobre Jerusalém. Testemunhas descreveram pedaços de gelo grandes o suficiente para quebrar telhados, danificar veículos e rachar antigos caminhos de pedra por toda a cidade velha. O som ecoou violentamente pelas ruas estreitas perto do monte do templo, enquanto moradores aterrorizados corriam para se abrigar. Mas o que mais perturbou as pessoas foi o que aconteceu depois. A chuva que caiu sobre Jerusalém tinha uma estranha tonalidade avermelhada, manchando partes da cidade e deixando resíduos visíveis muito tempo depois da tempestade ter terminado. Os meteorologistas se esforçaram para explicar tanto o tamanho do granizo quanto a coloração incomum da chuva. Alguns apontaram para poeira atmosférica e partículas minerais carregadas por sistemas climáticos instáveis. Outros admitiram que a tempestade se comportou de maneira diferente dos padrões regionais normais. Para aqueles que testemunharam o ocorrido, a cena imediatamente evocou memórias das pragas bíblicas e dos avisos do fim dos tempos. Êxodo 9, 23 a 24, relata uma das pragas sobre o Egito. E o Senhor enviou trovões e saraiva, e o fogo correu pela terra. Mais tarde, o livro do Apocalipse descreve outra imagem aterradora, ligada aos últimos dias. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva. Esses sinais têm o propósito de nos despertar, não de nos aterrorizar a ponto de nos levar ao desespero, mas de voltar nossos corações para o único lugar seguro, Jesus Cristo. Tais eventos nos lembram que as dores do parto estão se intensificando. O mundo geme exatamente como o Senhor disse que gemeria. E cada sinal incomum em Jerusalém nos chama a permanecer espiritualmente vigilantes. Será que a glória do Senhor está começando a retornar à cidade que leva o seu nome, contudo mesmo, enquanto a estranha luz prateada, azulada, desaparecia lentamente dos céus sobre Jerusalém? A própria terra começou a falar. Nas encostas do Monte Sião e nas colinas circundantes, fissuras profundas teriam surgido por toda a terra. Longas rachaduras deliberadas que se estendiam de leste a oeste através de seções da antiga paisagem.
Essas não eram pequenas fraturas causadas pela erosão comum ou por mudanças climáticas sazonais. Os moradores descreveram as ondas como repentinas visíveis e que continuavam a se alargar dias depois. Engenheiros e geólogos confirmaram movimentos incomuns sob Jerusalém ao longo de antigos sistemas de falhas enterrados profundamente sob a cidade. O que intrigou muitos observadores foi o fato de nenhum grande terremoto ter atingido a região. Mesmo assim, o solo continuou se movendo. A própria montanha parecia estar se abrindo lentamente. E, ao mesmo tempo, algo extraordinário aconteceu sobre a cidade. Milhares e milhares de pombas brancas se reuniram em formações gigantescas sobre Jerusalém. Testemunhas observaram as aves circularem por horas sobre o Monte das Oliveiras e a cidade velha em padrões estranhamente disciplinados. Elas não se dispersaram, não se alimentaram nem pousaram. Moviam-se juntas quase perfeitamente, girando pelo céu como se respondessem a algo invisível. Cientistas tentaram explicar o fenômeno como uma anomalia migratória incomum, possivelmente ligada à instabilidade atmosférica ou a distúrbios magnéticos. Contudo, mesmo especialistas admitiram não conseguir explicar por que as pombas apareceram exatamente sobre aquele local durante o mesmo período em que o próprio solo se movia sob Jerusalém. Para muitos crentes, a imagem imediatamente transmitiu um profundo significado bíblico. No batismo de Jesus, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba no Rio Jordão. Mas talvez a conexão mais marcante tenha vindo do profeta Zacarias. Zacarias 14:4 registra estas palavras: naquele dia. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. Por séculos, muitos consideraram esses versículos como profecias distantes. Mas agora, à medida que rachaduras se espalham pelas colinas ao redor de Jerusalém, de leste a oeste, as pessoas. É impossível não se lembrar da advertência escrita há milhares de anos. Naum 1:5 também fala do poder da presença de Deus. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. É por isso que momentos como este são tão carregados de emoção para muitos que observam Jerusalém agora. Porque ao longo da Bíblia, a própria terra frequentemente reagiu durante os momentos em que Deus agiu na história. Ondas gigantescas de corvos e gralhas se reuniram sobre Jerusalém em densas formações negras, diferentes de tudo que muitos moradores já haviam testemunhado. Centenas e centenas de pássaros cruzavam os céus acima do Monte das Oliveiras e de partes da cidade velha, o som de suas asas ecoando pelas estreitas ruas de pedra abaixo. Testemunhas descreveram o som como ensurdecedor, quase como uma tempestade se aproximando antes da chegada do próprio mau tempo. Vídeos que circularam online mostraram os pássaros circulando repetidamente sobre áreas sagradas ligadas à história bíblica. Em alguns momentos, as formações pareciam estranhamente coordenadas, girando juntas em ondas quase perfeitas antes de se fecharem repentinamente sobre a cidade. Alguns moradores ficaram paralisados, observando de telhados e varandas, enquanto o céu sobre Jerusalém escurecia com o movimento. Ornitólogos tentaram explicar o fenômeno por meio de mudanças nos sistemas de pressão, padrões climáticos instáveis e possíveis distúrbios eletromagnéticos que afetam o comportamento migratório. Os cientistas observaram que as aves são frequentemente extremamente sensíveis a mudanças atmosféricas muito antes de os humanos as perceberem. No entanto, mesmo com essas explicações, muitos admitiram que o momento e a persistência das formações pareciam incomuns, pois isso não estava acontecendo isoladamente. Jerusalém já estava experimentando estranhas luzes atmosféricas, movimentação do solo e crescente instabilidade em toda a região. E agora os próprios céus pareciam inquietos. Para muitos crentes, o aparecimento dos corvos teve um peso bíblico imediato. Nas Escrituras, os corvos frequentemente aparecem em momentos de transição, julgamento, sobrevivência e provisão divina.
após o dilúvio. Gênesis 8:7 registra que Noé soltou um corvo no mundo, depois que as águas começaram a baixar. A ave sobrevoou um mundo que ainda carregava a memória do julgamento e da destruição. Anos depois, durante uma das épocas mais sombrias da história de Israel, Deus usou corvos mais uma vez. Reis 17:46 descreve como os corvos alimentaram o profeta Elias durante uma seca devastadora, enquanto as nações estavam sob julgamento por se afastarem de Deus. É isso que torna essas imagens tão carregadas de emoção para muitos que observam Jerusalém. Ao longo da Bíblia, pássaros frequentemente aparecem antes de grandes mudanças na história, antes da fome. Antes do julgamento, antes da restauração, antes de Deus conduzir as pessoas a uma nova fase. Durante milhares de anos, o vento leste nas Escrituras nunca foi descrito como um vento comum. Ele chegava em momentos de aviso, convulsão, julgamento e transição. E agora muitos em Jerusalém se perguntam por que esse mesmo vento repentinamente começou a varrer a cidade santa novamente. Tudo começou silenciosamente. Uma corrente seca vinda do deserto chegou no final da tarde mais forte do que os ventos sazonais normais. Em poucas horas, a atmosfera sobre Jerusalém mudou completamente. Densas nuvens de poeira vermelho escura varreram o horizonte, engolindo as colinas distantes e cobrindo as antigas ruas de pedra com uma estranha névoa cor de cobre. A visibilidade caiu rapidamente. O próprio sol parecia distorcido, pairando baixo sobre a cidade, como uma esfera vermelho-sangue escura mal visível através da poeira. Os moradores descreveram o ar como sufocante. Pessoas que caminhavam perto da muralha oeste disseram sentir um gosto metálico no ar. Outras relataram dores de cabeça, ardência nos olhos e uma pressão incomum no peito à medida que o vento se intensificava pelas ruas estreitas da cidade velha. Lojistas correram para fechar as portas enquanto a poeira entrava pelas janelas e se acumulava em camadas espessas ao longo das escadarias e pedras de oração. Meteorologistas confirmaram que o evento foi muito mais intenso do que a atividade normal de ventos no deserto. Especialistas em clima observaram que ventos leste são comuns na região durante certas épocas do ano. No entanto, este sistema permaneceu excepcionalmente persistente e carregou traços minerais não encontrados tipicamente em tempestades de poeira comuns. Instrumentos detectaram partículas finas se espalhando por grandes áreas de Jerusalém por horas após a passagem das rajadas principais. Ainda assim, para muitos crentes que acompanhavam esses eventos, as explicações científicas respondiam apenas em parte à questão. Isso porque, ao longo da Bíblia, o vento leste frequentemente marcava momentos em que Deus permitia alguma mudança. No Êxodo, o vento leste trouxe a praga de gafanhotos pelo Egito antes da queda do faraó. Na história de Jonas, um vento leste escaldante açoita o profeta no deserto durante um momento de confronto espiritual. Ezequiel usou a imagem do vento leste para descrever o definhamento à exposição e a remoção daquilo que não conseguia mais sobreviver. E agora essa mesma simbologia parece difícil de ignorar para muitos. É impossível não notar com que frequência as Escrituras conectam o vento à preparação, à separação, à revelação do que estava oculto sob a superfície. Talvez seja por isso que a atmosfera sobre Jerusalém parecia tão carregada de emoção durante aquelas horas. Não era apenas a poeira. Era a sensação de que algo invisível se movia pela cidade junto com o próprio vento. E se os avisos de que Jesus falou não forem mais profecias distantes, mas sons que já ecoam pela terra, e se a trombeta mencionada nas Escrituras estiver mais perto do que imaginamos, porque neste momento em Jerusalém, muitos moradores dizem que as noites não parecem mais normais. Um som metálico profundo começou a ecoar em algumas partes de Jerusalém após o pôr do sol. Testemunhas descreveram o som como grave, ressonante e anormalmente potente, algo entre o ruído de um motorista e a vibração de uma estrutura de aço se movendo em algum lugar muito abaixo da cidade. No entanto,
nenhuma fonte visível pôde ser encontrada. O som persistiu sobre o monte do templo e perto da muralha ocidental por várias noites seguidas. Algumas pessoas correram para fora procurando no céu. Outras permaneceram paralisadas em silêncio, incapazes de explicar por que a vibração parecia física, quase pressionando o peito em vez de entrar pelos ouvidos. Gravações se espalharam rapidamente pela internet. Alguns descartaram os sons como ressonância atmosférica ou atividade industrial distante. As autoridades teriam investigado possíveis movimentos de aeronaves, máquinas subterrâneas e zonas de construção próximas. No entanto, nenhuma explicação confirmada correspondeu totalmente ao momento ou à intensidade relatados por testemunhas em diferentes partes da cidade. O que inquietou muitas pessoas não foi apenas o som em si, mas o local onde ele estava ocorrendo. Jerusalém sempre carregou um profundo significado profético. A cidade está no centro de inúmeras promessas bíblicas relacionadas ao retorno de Cristo, aos últimos dias e ao futuro das nações. E ao longo das Escrituras, as trombetas nunca foram instrumentos comuns. Elas marcaram momentos em que o céu interrompeu a história humana. Êxodo 19 descreve o momento em que Deus desceu sobre o Monte Si. E quando a voz da trombeta soou longamente e se tornou cada vez mais alta, Moisés falou, e Deus lhe respondeu com uma voz. A trombeta não era entretenimento. Era um anúncio. Sinalizava que algo sagrado estava se aproximando. Apocalipse 8 fala de 7 trombetas que soam antes que grandes eventos se desenrolem na terra, antes do julgamento, antes do abalo, antes da revelação, do que esteve oculto por muito tempo. É por isso que esses relatos despertaram tanta emoção entre os crentes. É impossível não notar com que frequência a Bíblia associa o som das trombetas ao despertar, ao aviso e à preparação. Muitos moradores admitiram que a atmosfera após o desaparecimento dos sons era ainda mais estranha do que os próprios tons. As ruas ficaram incomumente silenciosas. As conversas se voltaram para profecias. Relatos indicam que as reuniões de oração aumentaram perto do Muro das Lamentações à medida que o medo, a curiosidade e a reflexão espiritual se espalhavam pela cidade. Há quase 2000 anos, Jesus entrou em Jerusalém pelo lado leste da cidade, enquanto multidões cobriam a estrada com ramos de palmeira e clamavam, Hosana ao filho de Davi. Foi um momento repleto de profecia, emoção e expectativa. Muitos acreditavam que o rei tão esperado finalmente havia chegado. E desde aquele dia, o portão oriental de Jerusalém, frequentemente chamado de Portão Dourado, carrega um enorme peso profético tanto na tradição judaica quanto na cristã. Segundo uma antiga crença, este é o portão por onde o Messias entrará novamente um dia. É isso que torna o que está acontecendo ali, agora, tão perturbador. Nas últimas semanas, novas fissuras começaram a aparecer perto do antigo portão oriental. Pequenas rachaduras se formaram primeiro ao longo dos caminhos de pedra ao redor, antes que trechos do solo próximos começassem a ceder inesperadamente. Testemunhas descreveram o surgimento repentino e silencioso de crateras ao redor do portão lacrado, às vezes durante a noite, sem grandes terremotos, inundações ou chuvas torrenciais que explicassem o desabamento. Moradores da região disseram que a atmosfera estava estranhamente tensa. Alguns relataram ter ouvido estalos fracos no subsolo durante a madrugada. Outros afirmaram que o solo parecia instável, em locais que permaneceram intocados por gerações. Engenheiros confirmaram sinais de movimentação sob partes do antigo terreno ao redor do portão. Pressão geológica e instabilidade subterrânea foram sugeridas como possíveis explicações. Contudo, muitos moradores não puderam ignorar o momento. Jerusalém já vivenciava estranhos fenômenos atmosféricos, sons semelhantes a trombetas, padrões climáticos violentos e uma crescente inquietação por toda a cidade. Agora, até mesmo o solo ao redor
de um dos locais mais proféticos de Jerusalém, parecia estar se movendo. E para os crentes familiarizados com as Escrituras, o simbolismo parece impossível de ignorar. Ezequiel 44:12 fala diretamente sobre esse mesmo portão. Então ele me levou de volta pelo caminho da porta do santuário exterior que dá para o leste, e ela estava fechada. Então o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado. Não será aberto porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por séculos, o portão oriental permaneceu selado. Impérios surgiram e ruíram ao seu redor. Guerras atravessaram Jerusalém. Reinos mudaram de mãos. Contudo, o portão permaneceu fechado, erguendo-se como um lembrete silencioso da profecia, aguardando o tempo determinado. Zacarias 9:9 predisse a vinda do rei que entraria em Jerusalém com humildade. Os cristãos acreditam que Jesus cumpriu essa profecia durante sua primeira vinda. Mas muitos também acreditam que Jerusalém ainda aguarda um outro momento por vir. Após o tremor de terra, após os céus vermelhos sangue, após os estranhos sons semelhantes a trombetas que ecoaram por Jerusalém, noite após noite, algo começou a mudar nos corações das pessoas. O medo lentamente se transformou em oração. Em toda a cidade santa, pequenos grupos começaram a se formar perto do Muro das Lamentações, dentro de casas ao longo de ruas estreitas e ao lado de antigos caminhos de pedra. Alguns oravam em silêncio com a cabeça baixa. Outros choravam abertamente. Muitos disseram que os recentes acontecimentos em Jerusalém haviam despertado algo profundo neles, uma crescente sensação de que o mundo estava entrando em um momento espiritual sério. E então, durante uma dessas reuniões de oração noturna, algo aconteceu que as testemunhas ainda lutam para explicar. Enquanto as orações finais eram proferidas e a cidade mergulhava no silêncio, um brilho suave e radiante teria aparecido no céu. Não brilhou repentinamente como um relâmpago. Moveu-se lentamente, quase suavemente, espalhando-se pelo céu escuro acima da multidão com uma luz branca dourada pálida. Ao contrário dos reflexos comuns da cidade, as testemunhas descreveram o brilho como algo vivo. A luz, segundo relatos, pulsava suavemente, aumentando e diminuindo o brilho em ondas lentas como se respirasse. Alguns disseram que a atmosfera ao seu redor mudou imediatamente. O ar pareceu mais pesado, porém tranquilo. As conversas cessaram. Os telefones foram guardados. Em vez de pânico, muitas pessoas simplesmente ficaram imóveis, olhando para cima em silêncio. Várias testemunhas admitiram mais tarde que sentiram uma forte vontade de orar. Outras descreveram lágrimas escorrendo pelo rosto sem entender completamente o porquê. Um morador disse que sentiu como se o barulho e o medo que cercavam Jerusalém tivessem desaparecido repentinamente por alguns breves instantes, substituídos por uma profunda calma que se instalou em toda a área. O que tornou o evento ainda mais emocionante foi o momento em que ocorreu. Isso aconteceu após semanas de estranhos sinais ao redor da cidade. Os tremores sob Jerusalém, os corvos sobrevoando as tempestades violentas, o céu avermelhado e os sons misteriosos perto do monte do templo. Muitos crentes que observavam esses eventos já haviam começado a se reunir regularmente para orar por misericórdia, proteção e despertar espiritual. Atos 2:14 descreve um momento em que os seguidores de Cristo se reuniram em oração antes que a presença de Deus se manifestasse repentinamente entre eles com poder. Ao longo das Escrituras, momentos de encontro divino muitas vezes ocorreram silenciosamente a princípio, não através do caos, mas através da quietude, da adoração e da entrega. O Salmo 27:1 proclama: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aquele versículo de repente pareceu profundamente pessoal para muitas pessoas que estavam sob aquele brilho. À medida que os estranhos sinais em torno de Jerusalém continuavam a se intensificar, a atenção começou lentamente a se desviar dos céus
e voltar para a própria cidade. Porque enquanto os moradores oravam, repórteres documentavam atividades incomuns que se desenrolavam a portas fechadas por toda a capital. Um após o outro, altos funcionários assessores, diplomatas e líderes religiosos começaram a chegar a Jerusalém. Em um período de tempo notavelmente curto, comboios de segurança percorreram áreas restritas até altas horas da noite. Ruas ao redor de prédios governamentais foram repentinamente fechadas. Reuniões agendadas foram discretamente alteradas, adiadas ou canceladas sem explicações claras. Jornalistas que cobriam os acontecimentos descreveram o clima na cidade como tenso e incomumente sigiloso. Pouquíssimas informações foram divulgadas ao público. Alguns acreditam que as manifestações estavam simplesmente ligadas à crescente instabilidade na região, especialmente com a escalada das tensões globais em múltiplas frentes. Outros apontaram para negociações políticas, coordenação militar ou discussões de emergência ocorrendo nos bastidores. Mas para muitos crentes que acompanhavam esses acontecimentos, juntamente com os outros eventos estranhos que cercavam Jerusalém, o momento parecia espiritualmente significativo. Porque ao longo das profecias bíblicas, Jerusalém é repetidamente descrita como a cidade para onde a atenção das nações eventualmente converge. Zacarias 14:2 contém uma advertência sóbria. Porque reunirei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Por séculos, essas palavras têm suscitado debates, especulações e medo. Contudo, agora, numa era em que cada movimento dentro de Jerusalém pode ser rastreado instantaneamente em todo o mundo, muitas pessoas começam a notar com que frequência a cidade se encontra novamente no centro da atenção global. Joel 3:2 também fala de nações reunidas para julgamento a respeito de Jerusalém e da terra de Israel. Essas passagens eram antes lidas como profecias distantes pertencentes a outra era. Agora são discutidas diariamente online, à medida que líderes políticos, alianças militares e vozes religiosas voltam cada vez mais sua atenção para a Cidade Santa. E além da tensão, outro padrão também emergiu nas redes sociais, igrejas, grupos de oração e comunidades online. Relatos indicam que pessoas de diferentes nações começaram a compartilhar sonhos vívidos, visões e fortes impressões espirituais relacionadas a Jerusalém e à volta de Cristo. Alguns descrevem sonhos com sons de trombeta. Outros falam de luzes sobre a cidade, terremotos, multidões orando ou avisos para permanecerem espiritualmente vigilantes. Joel 2:28 fala de um tempo em que seus filhos e suas filhas profetizarão, seus anciãos terão sonhos, seus jovens terão visões. Atos 21:17 repete a mesma promessa durante o derramamento do Espírito Santo. Não porque cada evento comprove a profecia de forma direta, mas porque tantos sinais, tensões, advertências e despertares distintos parecem estar se desenrolando simultaneamente ao redor da própria cidade para a qual as Escrituras apontam há milhares de anos. Quando Jesus falou sobre os últimos dias, ele não descreveu um único momento chegando de uma só vez. Ele descreveu padrões, ondas, eventos que se acumulam até que o mundo lentamente comece a reconhecer que algo mais profundo está se revelando sob a superfície da vida cotidiana. Mateus 24 fala de guerras, terremotos, enganos, medo entre as nações e sinais nos céus que aparecem simultaneamente. Não são incidentes isolados, separados por séculos, mas pressões sobrepostas que moldam a condição do mundo antes do seu retorno. E é exatamente por isso que tantas pessoas estão observando Jerusalém com tanta atenção agora. Porque o que está acontecendo lá não existe isoladamente. Os tremores sob a cidade, as luzes estranhas sobre o monte do templo. Os sons semelhantes a trombetas ecoando pelas ruas, as tempestades violentas, os céus vermelhos, a reunião das nações, o medo, as orações, o despertar espiritual.
Cada evento por si só pode ter uma explicação plausível. No entanto, juntos, eles criam um padrão que muitos crentes sentem estar se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Hebreus 12, 27 fala de um abalo futuro. Mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. O propósito desse abalo não é apenas a destruição, mas a revelação para que tudo o que é temporário, falso e instável seja desfeito, restando apenas o que é eterno. Essa é a mensagem mais profunda que muitos cristãos estão começando a sentir nesta hora. A percepção de que este mundo, com todos os seus sistemas, distrações e conflitos, não pode oferecer paz duradoura longe de Deus. As Escrituras continuamente chamam os crentes a permanecerem espiritualmente despertos, firmados na fé e preparados de coração. O próprio Jesus advertiu seus seguidores para que vigiassem atentamente, pois muitos adormeceriam espiritualmente enquanto os sinais se revelassem ao seu redor. E talvez seja por isso que Jerusalém continua sendo o centro das reflexões proféticas. É mais do que uma cidade. É um ponto de encontro entre história, promessa, sofrimento, redenção e esperança. Mateus 25:13 deixa o aviso bem claro: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise de encorajamento nestes tempos incertos. E se você crê que Jesus Cristo ainda está cuidando do seu povo, deixe uma oração nos comentários abaixo. Que Deus te proteja, fortaleça sua fé e encha seu lar de paz.